Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Águio e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Even now, there are still many families who last night slept in the churches or the parish halls and have been fed and sheltered and given heat and warmth by the churches. Even before the crisis, this is a very difficult situation for Syria. Most of the families in Aleppo are living in poverty anyway. There is a fuel shortage. There is an electricity shortage. So it's a very difficult one for the country to bounce back from. Xavier Bizit, que acabamos de ver, é o responsável de projetos da Fundação AIS em Alepo, na Síria. E é precisamente desde Alepo que ele está a falar. Xavier está na zona antiga da cidade, ele está do lado de fora da Catedral Maronita. Atrás de si estão destroços, estão as ruínas, estão sinais evidentes do brutal terremoto que atingiu a Síria e a Turquia na madrugada de segunda-feira, dia 6 de fevereiro. Desde então, o número de mortos em ambos os países aproxima-se dos 50 mil. É catastrófico. O terremoto veio a revelar, ou melhor, veio denunciar ao mundo como a Síria vive uma tragédia sem fim. Depois de 12 anos de guerra, depois das sanções económicas que têm vindo a empobrecer mais e mais as famílias, depois também da pandemia do coronavírus, veio este terremoto sepultar as esperanças que restavam num tempo melhor. E é disto que vamos conversar ao longo da próxima hora com a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. A crise humanitária na Síria vai ser um tema em destaque, mas hoje vamos necessariamente falar também de outros países, de outras crises, de outros protagonistas. Já o dissemos aqui na semana passada, na Nigéria, um bispo, Dom Rolando Álvarez, foi condenado a 26 anos de prisão pelo regime de Daniel Ortega, que tem vindo a perseguir de forma sistemática a Igreja Católica. Já lá iremos. Para já, a nossa atenção vai para o Haiti. E porquê? Porque este país, um dos mais pobres do mundo, vive tempos de insegurança absoluta, com as principais cidades reféns de grupos armados, de gangues que têm transformado os sequestros, o rapto de pessoas num negócio lucrativo. E nem a Igreja escapa a isto. O caso mais recente, Catarina, é de um padre congolês que foi sequestrado a 14 de fevereiro. Bom, Paulo, infelizmente este padre claretiano estava a caminho da sua comunidade, em Casal, quando foi então capturado na terça-feira, dia 14 de fevereiro. Portanto, e os criminosos exigem agora um resgate para a sua libertação. No momento em que gravamos o programa, esta é a situação. O sacerdote continua sequestrado e a sua vida depende do pagamento do resgate. Mas este não é um caso único de ataque a pessoas ou a estruturas da Igreja no Haiti nos últimos tempos. Pois não, Paulo, infelizmente a violência no Haiti é generalizada e não poupa nada nem ninguém. E o sequestro deste padre é apenas o último dos episódios mais recentes desta violência contra a Igreja neste país que é o Haiti. Sim, recordo que há pouco mais de um mês, a 14 de janeiro, uma missão brasileira onde trabalhavam duas religiosas foi também invadida e saqueada, tendo as irmãs sido obrigadas a abandonar o local. E sobre este assalto, uma das religiosas brasileiras, Edeneide do Rego, descreveu o que aconteceu ao Vatican News. E nesse relato, Catarina, percebe-se que os bandidos usaram mesmo de muita violência. É verdade, e a irmã diz que estiveram sempre com armas apontadas à cabeça, portanto, durante todo o tempo, portanto, tendo os assaltantes até disparado tiros para o ar, para amedrontar ainda mais as religiosas,
acabando depois por levar tudo o que puderam, desde computadores, dinheiro, enfim, tudo aquilo que vissem ou que viram que tinha algum valor. E no dia seguinte, logo de manhã, as religiosas brasileiras conseguiram então fugir e sair do bairro. Toda esta violência de que estamos a falar, que está a arrastar o Haiti mais para a pobreza, foi denunciada também num encontro promovido em janeiro pela Fundação AIS em França, o encontro Noite dos Testemunhos. Uma irmã salesiana explicou nessa reunião, nesse encontro, Catarina, que este clima de insegurança está a atingir, podemos dizer, um patamar quase insuportável. Sem dúvida, Paulo. E a irmã salesiana Marjorie Borricois disse que, por exemplo, todos os dias há assaltos no Haiti, que todos os dias há casos de violações, de roubos e que a violência, até entre os próprios gangues, está a atingir níveis inimagináveis, nunca antes vistos. Podemos dizer que, de certa forma, esta onda de violência mais extrema no Haiti acentuou-se a partir de 2021 com o assassinato do Presidente da República. Sim, desde que o Presidente Jovenel Moïse foi assassinado, de facto houve um agravamento desta situação de violência e de insegurança nas ruas do Haiti. Uma situação que foi então ainda agravada no ano 2021 com a ocorrência de um outro sismo de grande intensidade que provocou cerca de 2.500 mortos e que veio também mostrar um sistema sanitário à beira do colapso e uma pobreza extrema que atinge grande parte da população. Nós temos um breve registro das palavras desta irmã em França, mais concretamente em Paris, na igreja de Saint-Sulpice, nesse encontro, a Noite de Testemunhos, organizada pela Fundação AIS. Mas antes disso, Catarina, algum dado que queira, digamos assim, destacar para os nossos telespectadores da denúncia, da intervenção desta religiosa sobre a situação dramática que se vive no Haiti? Bom, toda a sua intervenção é uma denúncia que nos ajuda também a compreender o que o Haiti está a atravessar, a situação que o Haiti está a atravessar, portanto, um tempo muito, muito difícil da sua história. Mas há um caso que ela conta e que eu gostaria aqui também de sublinhar aos nossos telespectadores, que é o caso do assassinato da irmã italiana Luisa Dell'Orto em junho do ano passado, já no decorrer de um assalto ao Port-au-Prince. Portanto, ela perdeu a vida nesse assalto depois de mais de 2 décadas de trabalho, de missão junto às crianças mais pobres, junto aos mais excluídos da sociedade no Haiti. Portanto, quando nós percebemos que alguém como esta irmã morre num assalto, de uma forma tão violenta como a que foi a sua, podemos dizer que este país de facto está doente e que precisa muito da nossa ajuda. Sem dúvida, Catarina, a história desta irmã, que já foi contada aqui no nosso programa, foi também lembrada agora pela irmã salesiana Marjorie Boursicout, agora em janeiro, na Noite de Testemunhos, que a Fundação AIS de França organizou na cidade de Paris. A sua atenção, pois, para este testemunho que é muito poderoso. La violence en Haïti, en ces derniers mois, atteint son paroxysme. Tous les jours, il y a des cas d'assassinat, de viol, de vol, mais surtout, l'année 2021 représente une page sombre. On a eu vraiment des violences entre gangs à un niveau jamais atteint. Et l'assassinat du président Jovenel Moïse, un nouveau séisme en 2021 qui a fait 2500 morts, et soit une deuxième en une décennie, et un système sanitaire au bord de l'effondrement et une insécurité alimentaire dramatique. Et actuellement, le nord et le sud sont séparés de la capitale. Et donc, il y a beaucoup de difficultés en approvisionnement. Et donc, il y a la faim, un peu de tout. Les gens ont beaucoup de difficultés. Même quand ils ont de l'argent, ils ne trouvent rien à acheter. Tout le monde, d'une façon ou d'une autre, est victime, non, de cette situation. L'Église a eu des cas d'enlèvement. La sœur Luisa Dell'Orto qui a été assassinée. Et vraiment, c'est une sœur qui a tout donné pendant 20 ans au service des enfants pauvres dans une des banlieues de la capitale.
Cette mort nous a tous choqués et la conférence des religieux avait fait sentir leur voix de protestation. Beaucoup de paroisses situées dans des zones de non-droit ont dû fermer leurs portes à cause des menaces des bandits. Dans certaines institutions religieuses, les bandits rentrent en toute quiétude pour tuer, kidnapper. C'est très compliqué, mais nous ne baissons pas les bras. Nous continuons à espérer contre toute espérance, à prier, et l'Église d'Haïti, à travers nos pasteurs et les évêques, ils cherchent à rassurer le peuple, à garder la prudence, à prier pour la libération du pays. Nous demandons vraiment aux chrétiens de continuer à prier pour nous et pour que Dieu puisse vraiment intervenir dans cette situation complexe que nous sommes en train de vivre. Nous continuons à croire en ce Dieu d'amour, en ce Dieu qui nous aime, et au-delà de toutes ces souffrances, et nous sommes confiantes qu'une joie sans fin nous attend. Alors c'est cette foi-là qui nous aide à maintenir, à nous relever dans les situations les plus difficiles. Foi a irmã Marjorie Boursicot, em França, num encontro promovido pela Fundação AIS para contar como é difícil, muito difícil, a vida no Haiti, país que atravessa uma onda de violência muito grande que está a afetar fortemente o trabalho da própria Igreja Católica. Do Haiti vamos agora até a República Centro-Africana, pois um missionário italiano foi ferido gravemente com o rebentamento de uma mina. A tal ponto, Catarina, que os médicos foram forçados mesmo a amputar-lhe um pé. Sim, Paulo, infelizmente é isso. Portanto, o padre Norberto Pozzi, um carmelita de 71 anos de idade, foi o único ferido grave quando o carro da Missão Católica de Bozum, onde circulava com mais 5 pessoas, na sexta-feira, dia 10 de fevereiro, passou sobre uma mina que explodiu e tudo isto no trajeto que estavam a fazer para Bucaranga. O estado de saúde, com múltiplas fraturas, inspirava muitos cuidados e foi pedida a intervenção dos militares da Força das Nações Unidas, da ONU, que estão presentes nesta região. Bom, sim, transportaram logo de imediato o missionário de helicóptero para o hospital, para Bangui, portanto a capital da República Centro-Africana, que é situada a cerca de 400 km de distância. E os outros ocupantes do veículo, o que é que lhes aconteceu, Catarina? Bom, apenas ferimentos ligeiros, graças a Deus. Portanto, entre eles, entre os 5 outros passageiros, estava um irmão carmelita francês e estava também um catequista. Voltando ao missionário, ao padre Norberto Pozzi, ele foi levado para Bangui e depois? Bom, foi submetido a uma delicada intervenção cirúrgica de cerca de 3 horas, em que os médicos procuraram salvar a sua perna esquerda, que foi a mais atingida pela explosão da mina. Entretanto, foi transportado para o Hospital da ONU em Entebbe, no Uganda, por ter melhores condições. E, portanto, este missionário italiano, natural de Lecco, teve de ser submetido então a uma nova intervenção cirúrgica, já na segunda-feira, dia 13, mas desta vez, infelizmente, os médicos tiveram de apontar o seu pé. O acidente ocorreu a pouco mais de 20 km de Bozum, na diocese de Boar, onde está situada a missão mais antiga dos carmelitas na República Centro-Africana. A presença de minas terrestres na estrada é um sinal evidente do ambiente de grande violência que se vive neste país. A notícia do acidente com este sacerdote ganhou alguma repercussão em Itália e o jornalista Maurizio De Sino, no canal de televisão TV 2000, acompanhou o caso e falou com o padre Aurélio Gazera, um frade carmelita presente também neste país africano. Stavano andando ad un villaggio per dei lavori ad una cappella quando la macchina è saltata su una mina. A bordo il missionario italiano padre Norberto Pozzi, carmelitano scalzo, le cui condizioni sono preoccupanti. Con lui un carmelitano francese, un catechista e 2 operai centrafricani che hanno riportato ferite lievi. Il grave incidente è successo ieri verso le ore 16 a 22 km da Bozum, nella Repubblica Centrafricana. Padre Norberto, 71 anni, originario di Lecco, arrivato in Centrafrica per la prima volta nel 1980 come geometra laico,
stamani è stato trasportato con un elicottero dell'ONU nella capitale Bangui. La situazione per lui è abbastanza grave, quindi stiamo lavorando e pregando perché possa salvare la gamba e riprendersi il più appena possibile. La Repubblica Centrafricana sta attraversando un periodo molto critico. Il prezzo dei prodotti petroliferi è aumentato del 70% e gran parte del paese, grande 2 volte l'Italia, è in mano ai gruppi ribelli. Da 10 anni con alti e bassi in una situazione di guerra cronica. Nel 2015 non è riuscita o non ha voluto raccogliere il messaggio di pace di Papa Francesco quando a Bangui ha aperto il Giubileo della Misericordia. Ma i missionari continuano a lavorare come artigiani di pace. Questo ultimo episodio ci fa capire quanto il Centrafrica sia ancora fragile e quanto abbia bisogno soprattutto della preghiera prima di tutto, ma poi anche di un lavoro serio da parte delle autorità del paese e di tutte le forze, Nazioni Unite eccetera, per permettere un dialogo serio e per arrivare finalmente a una qualche forma di pace. De África, vamos agora até à Nicarágua para retomar então um tema de que já falámos aqui na semana passada. A condenação do bispo de Matagalpa, Dom Rolando Alvarez, a 26 anos de prisão. A notícia da condenação do prelado foi conhecida no dia 10, apenas um dia depois de mais de 2 centenas de presos, entre os quais alguns sacerdotes e seminaristas, terem sido deportados para os Estados Unidos. Catarina, o que é que se está a passar na Nicarágua? Bom, Paulo, o que se passa e que temos vindo aqui a falar praticamente em todas as semanas aos nossos telespectadores é que o regime de Daniel Ortega está de facto a prosseguir uma verdadeira campanha contra todos aqueles, contra a Igreja Católica e contra todos aqueles que têm uma voz crítica sobre tudo o que se passa. E o Bispo de Matagalpa tem sido uma dessas vozes. Ao que se sabe, as autoridades queriam que ele tivesse abandonado o país, tal como aconteceu com cerca de outros 200 detidos que também foram obrigados a sair do país, mas o Bispo recusou. Recusou deixar a Nicarágua e foi julgado logo no dia seguinte, no sábado, 11 de fevereiro, antecipando-se assim por alguns dias a ida que já estava prevista para tribunal. Exatamente, portanto foi antecipado o julgamento e foi também antecipada a condenação, porque o tribunal considerou de imediato culpado do crime de traição à pátria e desconspiração e condenou-o a 26 anos de prisão. Nós vamos continuar a falar aqui da Nicarágua nas próximas semanas, dada a gravidade desta situação. Mas para já, gostaria de deixar aqui sublinhada a grande proximidade entre a Fundação AIS e Dom Rolando Alvarez. Na última visita que ele fez à sede internacional da Fundação AIS na Alemanha, que foi em 2019, o Bispo Alvarez fez questão de agradecer a ajuda dos benfeitores da AIS espalhados por todo o mundo. Uma mensagem que vamos agora recuperar e que ganha uma importância inquestionável com tudo isto que está a acontecer na Nicarágua. Mi agradecimiento profundo a la iglesia que sufre. Y he querido decir a la iglesia que sufre porque nos sentimos más en comunión, porque efectivamente nosotros en Nicaragua, como en muchos otros países, estamos sufriendo. Por eso mi primer agradecimiento es por la espiritualidad y la mística que ustedes tienen, por la certeza y la convicción que tienen de ser una iglesia sufriente, de ser una iglesia sufrida. Y por lo tanto, mi segundo agradecimiento es porque nos han hecho sentir la presencia de hermanos que no con conceptos teóricos, sino con la cercanía personal, la amistad y el cariño, nos han expresado que están junto al que sufre. Gracias a la iglesia que sufre. Gracias a los bienhechores. Tengo que decirles
que personalmente como obispo de Matagalpa he logrado, gracias a Dios, una muy bonita amistad con todos estos hermanos que trabajan en la iglesia que sufre o la iglesia necesitada. Foi Dom Orlando Álvares, bispo de Matagalpa, na Nicarágua, que está preso. Ele foi condenado a 26 anos de cadeia pelo regime de Manágua. Na próxima semana nós voltaremos, claro, a falar dele e da situação que se vive neste país do continente americano. E na próxima semana vamos falar também e com destaque do rapto de Leah Sharibu, rapto que fez agora no dia 21 de fevereiro, 5 anos. O padre nigeriano Simon Ayogu, que está a viver em Portugal há quase 2 décadas, tem acompanhado esta história desde o primeiro momento e enviou-nos uma mensagem que é, acima de tudo, uma mensagem de esperança para Leah Sharibu. Nós vamos escutar hoje uma pequena parte dessa mensagem, mas antes, Catarina, importa recordar aos nossos telespectadores o que é que aconteceu com esta jovem, com Leah Sharibu. Claro que sim, Paulo. Portanto, era uma jovem apenas de 14 anos de idade, quando foi raptada então pelos jihadistas do Boko Haram da escola onde andava, onde estudava, em Dapchi. É uma escola só para meninas e, portanto, nesse dia de 21 de fevereiro de 2018 foram raptadas 110 raparigas desta escola. Todas elas foram libertadas poucas semanas depois, exceto Leah, que era a única cristã do grupo, porque se recusou a renunciar à sua fé, como os terroristas exigiam, e por isso ficou em cativeiro até agora. E está em cativeiro há 5 anos. O padre Simon Ayogu enviou-nos, como eu disse, uma mensagem que é um voto de esperança para a libertação desta jovem, que é seguramente também um dos símbolos mais poderosos da perseguição aos cristãos no mais populoso país de África. No 5º aniversário do seu desaparecimento, a Leah, estou aqui para te dizer que nós ainda aguardamos com esperança o teu retorno. Ainda não perdemos a esperança que um dia vai estar junto de nós para nos contar o que te aconteceu, o que viste, o que ouviste, o que pensaste, o que até tentaste fazer que não conseguiste fazer e o que conseguiste fazer. Queremos ouvir a tua história, seja ela qual for. Foi o padre Simon, nigeriano, a viver em Portugal, sobre Leah Sharibu, a jovem cristã raptada há 5 anos pelo Boko Haram. Na próxima semana vamos voltar a este tema e vamos escutar na íntegra a mensagem que ele nos enviou. E assim chegamos ao tema principal do nosso programa de hoje, o terremoto brutal que atingiu a Turquia e a Síria e que já causou dezenas de milhares de mortos e de feridos. A situação é dramática. No arranque do programa nós escutámos o nosso colega Xavier Bizitz, que está em Alepo, uma das cidades sírias mais atingidas pelo sismo. Mas antes disso, antes de irmos ao seu encontro, Catarina, vamos fazer um ponto da situação e responder também a algumas das questões que os nossos telespectadores estarão seguramente a fazer. A Fundação AIS está preocupada, essencialmente, em fazer chegar ajuda à Síria e não tanto à Turquia. Porquê? Bom, Paulo, a primeira razão é porque a Fundação AIS tem já uma estrutura instalada na Síria, portanto, uma enorme rede de contactos, de canais da própria Igreja, junto de paróquias, dioceses, congregações, grupos. Tudo isto facilita muito a nossa missão no terreno. Mas não temos nem de perto a mesma estrutura, a mesma facilidade de contactos na Turquia. E de qualquer forma, Paulo, também na Turquia, a atuação de instituições como a Fundação AIS é muito limitada, até porque a própria comunidade cristã, como sabemos, também é muito reduzida. E na Síria a Fundação AIS está presente já há bastante tempo. Bom, há mais de 25 anos, Paulo. Portanto, há mais de 25 anos temos vindo a ajudar, a fazer chegar ajuda humanitária a todas estas comunidades
cristãs na Síria. Portanto, temos vindo a apoiar e a ajudar a manutenção, a permanência da Igreja neste país, e isso ganhou ainda uma maior expressão desde o início da guerra de 2011. E em relação ao terremoto em si, como é que estão as famílias cristãs? Como é que está a comunidade cristã nestas zonas mais atingidas? Que informações tem, Catarina, a Fundação AIS? Bom, Paulo, primeiro tenho que dizer que a Síria é de facto um país em sofrimento constante. Portanto, primeiro foi a guerra com toda a sua brutalidade, seguido da pandemia do coronavírus, que afetou e muito a vida das pessoas, e depois são agora as sanções do Ocidente contra o regime de Damasco, as sanções económicas impostas ao regime de Damasco, e agora, como já sabemos, como o culminar de tudo isto é de facto este terremoto. E que pergunta-me o Paulo como é que estão as famílias cristãs. Portanto, estão, como é fácil os nossos telespectadores imaginarem, em desespero total. Portanto, desespero total é a forma como estas famílias estão. A pobreza era já muita, como nós sabemos, mas neste momento centenas e centenas de famílias perderam o pouco que tinham. Portanto, o desespero neste momento é total, a pobreza também. E neste momento temos centenas e centenas de famílias que não têm absolutamente nada e que por isso precisam da nossa ajuda para poderem sobreviver. Podemos dizer que o terremoto veio destapar a situação terrível em que se encontram milhões de sírios. Para a Fundação AIS, este é também um país muito especial. Um país bíblico onde se encontra uma comunidade cristã que tem sido particularmente perseguida. Sim, é preciso não esquecer isso, Paulo. Portanto, durante os longos anos de guerra, portanto, desde 2011 até agora, quando a grande parte dos países se transformou de facto num verdadeiro campo de batalha, os cristãos foram perseguidos por grupos armados, por grupos terroristas, por grupos jihadistas. Muitos foram mortos, muitos foram obrigados a sair, a fugir, e muitos tiveram também de abandonar as suas próprias casas. De facto, Catarina, os sírios são uma das principais comunidades de refugiados do mundo. De refugiados e também de deslocados. Sim, é importante também recordar esses números aos nossos telespectadores, Paulo, porque os deslocados, os refugiados, são quase sempre os mais pobres dos pobres. E calcula-se, por exemplo, Paulo, que hoje em dia haverá cerca de 6 milhões e 900 mil deslocados dentro do próprio país, portanto, sírios que vão deslocando de um lado para o outro à procura de maior segurança. Depois também temos o número de 6 milhões e 600 mil refugiados, ou seja, sírios que saíram do seu país e que estão a viver noutros países do mundo. E muitos destes deslocados e refugiados, como sabemos, são cristãos e onde quer que estejam, quer seja dentro ou fora da Síria, eles precisam da nossa ajuda e por isso não os podemos de qualquer modo esquecê-los. Estamos a falar da Síria a propósito do terremoto de segunda-feira, dia 6 de fevereiro, mas como a Catarina acabou de dizer, não podemos esquecer todos os que viram as suas vidas completamente desfeitas por causa da guerra. E agora tudo se agravou ainda mais com o terremoto. É raro o dia em que a Fundação AIS não recebe pedidos de ajuda vindos da Síria. É o caso de Dom Antoine Chaba, o arcebispo sírio-católico de Alepo, que gravou uma mensagem para nós com o seu telemóvel e nos enviou essa mensagem. Vamos ver então a mensagem do arcebispo sírio-católico de Alepo. Nosotros en la ciudad de Alepo, en Siria, estamos sufriendo ese momento de terremoto que hundió a todo el mundo. En Siria, en Turquía, la gente se quedó sin casa, se quedó sin comida, sin cobija. La gente sufre del terror, sufre del miedo de ese momento tan difícil que está pasando. Realmente no esperábamos este momento del chisme, este momento de la ruina que estamos viviendo. Nosotros queremos su ayuda, queremos que ustedes sean al lado nuestro, al lado de nuestra Iglesia Católica que extendió su mano para abrir sus iglesias, sus salones parroquiales, para recibir a la gente damnificada, a la gente que se quedó en la calle, su casa se derrumbó, se quedaron en la ruina. Por favor, ayúdanos, sálvanos.
Y sabemos que ustedes son gente de buena fe, de buena intención. Todo el mundo que sufre el momento de la tristeza de este derrumbe que estamos viviendo, no tenemos palabra para decirle que necesitamos ayuda moral, espiritual, material. Sálvanos, salva a este pueblo que tiene el derecho a la vida. No podemos decirle más nada. La iglesia necesitada en el mundo, la iglesia que sufre, siempre extendió la mano para ayudar a la gente. Por favor, sálvanos, ayúdanos. Hemos pasado 12 años de guerra, guerra económica, guerra militar, y ahora viene el momento de la ruina para derrumbar a la vida de miles y miles de personas. Por favor, ayúdanos con lo que ustedes pueden ayudar para salvar la vida de miles de personas. Que Dios le bendiga. No arranque do programa nós escutámos o nosso colega Xavier Bizitz, que está em Alepo, uma das cidades da Síria mais atingidas pelo terremoto. Nós já vamos escutar a mensagem que ele gravou frente à Catedral Maronita, junto a destroços de casas, mas antes disso importa falar um pouco da campanha que a Fundação AIS lançou a nível internacional e, claro, também aqui em Portugal. Uma campanha que se chama, e muito de propósito, SOS Síria. Uma campanha, Catarina, que já está em marcha. Claro, Paulo, e não poderia ser de outra forma. Estamos a falar, de facto, de uma calamidade, estamos a falar de uma verdadeira tragédia que aconteceu na vida de milhares e milhares de pessoas, de milhares de famílias, e não podíamos, de facto, ficar indiferentes, não podíamos ficar de braços cruzados. Como já dissemos há pouco, se sobreviver na Síria até agora era difícil, então agora ficou muito pior. Todos os projetos, todas as iniciativas que a Fundação AIS já estava a promover no terreno ganham agora uma importância ainda mais acrescida por causa do terremoto. Claro, Paulo, e neste momento todos os projetos ganham também uma importância ainda maior, porque são os cabazes alimentares, são as roupas, são os cobertores, são o leite para as crianças, a ajuda para os idosos, o auxílio médico, portanto tudo isto continua a ser essencial e urgente, mas neste momento o apelo que nos fazem, e eu gostaria também de sublinhar aqui este ponto aos nossos telespectadores, portanto, neste momento o apelo que nos fazem da Síria é ajudar na reconstrução das casas que não ruíram, mas que sofreram alguns danos. Portanto, as famílias precisam neste momento de um teto para que possam regressar às suas casas, especialmente nesta altura, que é inverno e que temos temperaturas negativas na Síria. E isso é, de facto, o mais urgente neste momento. Estamos a falar em quantas casas? Bom, Paulo, como os nossos telespectadores bem sabem, a situação ainda está a ser feito, o levantamento de toda a situação, como é fácil imaginar. Ainda irá demorar algum tempo até estar concluído, mas, por exemplo, sabemos já que neste momento em Alepo, por exemplo, já estamos a falar cerca de 600 casas. Uma ajuda que é também um sinal da proximidade entre Portugal e a Síria. Sem dúvida, Paulo, e tenho a certeza de que agora, como tem sido ao longo de todos estes anos, os portugueses vão também mostrar esta solidariedade, este enorme coração de vontade de ajudar o outro. Para além desta ajuda, para que possamos continuar a levar a comida, os bens essenciais a todas estas pessoas, ajudar na reconstrução destas casas, o que nos pedem também da Síria é, neste momento, as nossas orações por todos eles, por todos aqueles que perderam familiares, por todos aqueles que perderam os seus poucos bens nesta tragédia. E por isso, como nós sabemos, Paulo, tanto na Síria como na Turquia, este terremoto deixou um rastro de destruição enorme, e por isso é tão importante neste momento este gesto de solidariedade, mas ao mesmo tempo também é muito importante estes nossos gestos, estes nossos momentos de oração para com estas pessoas. E por isso peço a todos que nos estão a ver neste momento que tenham presente nas vossas orações todas estas famílias que perderam bens, entes queridos e bens, os poucos bens que tinham durante esta tragédia. Obrigado, Catarina. Vamos então ao encontro do nosso colega Xavier Bizitz, que é o responsável pelos projetos da Fundação AIS em Alepo, e que nos enviou uma mensagem que é também um sinal de alerta para a urgência da ajuda a todas as vítimas do terremoto. Hello from the old city of Aleppo.
I'm standing outside the Maronite Cathedral is to my right, and I'm about to head to the Malachi Cathedral, where there's going to be the funeral of the priest who died in the recent earthquake in Aleppo. Today the church is not just mourning, but also starting to even send around engineers to the houses of the families to check, number one, if they're safe for the families to return to, and number two, if not, what is the work that needs to be done to make them safe for anyone who wants to return. Even now, there are still many families who last night slept in the churches or the parish halls and have been fed and sheltered and given heat and warmth by the churches. Even before the crisis, this was a very difficult situation for Syria. Most of the families in Aleppo are living in poverty anyway. There is a fuel shortage, there is an electricity shortage. So it's a very difficult one for the country to bounce back from. So the church is asking for your prayers and for your support. We're very grateful. We've also started thinking about rent for the families who for the next months may not be able to move back to their homes because either the building is totally or partially collapsed, or because there is structural damage which would make it unsafe. So please keep praying for Syria, and we will keep you updated on the situation. E da Síria, do sofrimento causado pelo terremoto, vamos agora até à China, num grande salto no globo, ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação. E também aqui a Igreja tem estado mobilizada no apoio às famílias mais atingidas por esta tragédia, mas há muitas outras notícias também que fazem parte, digamos, da agenda da Igreja nesta região do globo. A Diocese de Macau realizou ontem, nas missas dominicais, um segundo peditório cujo dinheiro será enviado para as vítimas dos terremotos da Turquia e da Síria. O montante será entregue à Caritas de Macau, que depois irá reenviar os montantes, o dinheiro, para as Caritas dos países da Turquia e da Síria, para assim depois fazer chegar ajuda humanitária a todas as vítimas dos terremotos que afetaram gravemente aqueles dois países. Esta já não é a primeira vez que a Igreja em Macau se reúne para iniciativas de solidariedade a nível internacional para vítimas não só de catástrofes naturais, mas também de guerras. Mais uma vez, a Igreja Católica em Macau apoia-se na ajuda da Caritas, cuja rede internacional é por todos subejamente conhecida e garante que os fundos chegam a todos os necessitados. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte, nós vamos ainda retomar o tema da viagem do Santo Padre à República Democrática do Congo e também ao Sudão do Sul, com testemunhos da irmã Beta Almendra e do Padre Marcelo Oliveira, ambos portugueses, ambos combonianos e ambos que acompanharam também o Papa Francisco neste périplo tão importante por África. E vamos também até à Ucrânia para assinalar um ano de guerra. Muitas coisas ainda então para escutar daqui a minutos. Para já vamos para um breve intervalo. Até já! Прилетали снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь у нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти нам в магазине.
нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Но я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали в ту машину залазить. Нам 9 человек было. Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4 мы проехали, чтобы нас не убило. Мы в Запорожье на Львовском поезде, мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, очень спасибо им большое директорам и вообще этой церкви, что нас приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы. Перше, що були чути вибухи, почали до нас їхати перші біженці. Більшість матері з дітьми. Після початку війни сиділи вдома, спали в ванні. Коли стало небезпечно, ми виїхали з дітками сюди. Перших днів війни якось світ змінився в Україні, і ми всі змінилися. В житті, яке змінилося, мусила працювати також і церква. Ми мусили закрити також і нашу католицьку школу, і семінарії. Всі місця ми постаралися також прийняти біженців. Хтось загубив своїх рідних, хтось був зґвалтований. Ми мали йому їх якось підтримати, зрозуміти і дати то відчуття, що ми разом. Дуже вдячна, що Богу, що ми попали сюди, і що зараз ми в безпеці, і о нас заботяться. Дуже вдячна. Icona Ulebi, Icona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Icona Ulebi, Icona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can say, Jezebel, oh Lord. Our ultimate end will depend on our decision. Choosing truth or not, with its power and precision.
set us free, responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Our ultimate end will depend on our decision. My ultimate With his power and precision to set us free, responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Deceit and deception. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. We need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, programa da Fundação AIS, aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aido, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, diretora da Fundação AIS em Portugal. E vamos voltar a focar a nossa atenção na viagem que o Santo Padre fez à República Democrática do Congo e também ao Sudão do Sul. E vamos voltar ao encontro da irmã Beta Almendra e do padre Marcelo Oliveira. Ambos são portugueses, são combonianos e ambos acompanharam a visita do Papa Francisco a estes dois países africanos. Vamos já escutar o balanço que eles fizeram desta viagem histórica do Santo Padre, mas podemos desde já dizer que há uma ideia comum. É preciso que a paz se sobreponha à violência, é preciso proteger as populações da ganância, do roubo, das matérias-primas, do terrorismo, dos grupos armados e também das rivalidades étnicas. Sim, esse é de facto o elemento comum nesta viagem do Santo Padre a estes dois países, Paulo. Podemos dizer que o Papa fez questão de falar sempre de paz, da importância de sermos todos nós construtores da paz, mas também teve a preocupação de deixar um alerta para a situação de sofrimento em que se encontram as populações destes dois países, não deixando também de apontar ao mesmo tempo o dedo para o silêncio cúmplice do mundo para tudo o que está a acontecer em África. A irmã Beta Almendra fez-nos um pequeno balanço desta viagem, começando por dizer que o mundo ficou agora a saber que o Sudão do Sul é um país que ainda não tem paz. Olá! Depois da visita do Papa Francisco ao Sudão do Sul, ficamos a saber que o Sudão do Sul é um país que ainda não tem paz. Está no processo. É isso que eu digo sempre, é um processo que demora, porque são anos e anos de guerra, de fugir daqui, de fugir dali, de serem refugiados, serem deslocados internos, e ainda vivemos nesta situação. Muita falta de segurança, falta de liberdade, falta realmente de paz. De paz. É um país que realmente, e o Papa Francisco, no seu primeiro discurso, realmente ele realmente disse, não, que o povo do South Sudão, no Sudão do Sul, precisa de paz, precisa de segurança, precisa de liberdade, precisa de desenvolvimento. E é isto que realmente a mensagem do Papa Francisco foi sempre centralizada e nesta mensagem para toda a gente. E a paz começa em cada um, não é? Não é só nos políticos que estamos à espera que eles façam a paz, mas todos sejamos e todos possamos contribuir para este processo de paz. Cada um no seu jeito, e como o Papa Francisco também nos pedia para vivermos a fraternidade entre nós, entre todos, não? E o que aconteceu aqui foi isso, vivemos a fraternidade. Foi a irmã Beta Almendra num balanço da visita do Santo Padre ao Sudão do Sul. Mas o Papa esteve também na República Democrática do Congo. Já na semana passada, o padre Marcelo Oliveira, um padre português, que é o responsável pela administração de toda a província comboniana neste país de África, ele fez um balanço geral do que foi o encontro do Papa com as populações, especialmente com as vítimas da violência na região leste. Mas houve um encontro especial que era, aliás, aguardado
com muita curiosidade. O encontro do Papa com os religiosos, com os padres, com as irmãs, o encontro, Catarina, com todos os consagrados em missão na República Democrática do Congo. Sim, foi de facto um dos momentos mais importantes desta visita às centenas de padres e irmãs em missão na República Democrática do Congo. Portanto, são centenas de homens e mulheres consagrados que todos os dias dão o melhor de si em favor destas pessoas, destes mais necessitados, e como sabemos há tantos necessitados nestes países, como temos visto aqui ao longo dos nossos últimos programas ao preparar esta viagem do Santo Padre. Portanto, foi, Paulo, de facto, como que um carregar de baterias com o Papa, que levou todos eles, que levou cada de uma destas pessoas a estar neste abraço de carinho e de solidariedade com o Santo Padre. E foi também um encontro que, como nos vai dizer já de seguida o Padre Marcelo, em que o Papa falou das 3 tentações que os religiosos têm de combater, que são a mediocridade espiritual, o conforto mundano e também a tentação da superficialidade. O Santo Padre acaba de falar aos religiosos e encontramos com seminaristas, com todos os padres, com todos os irmãos, irmãs e padres das congregações religiosas, aos quais apresentou alguns desafios ou algumas tentações a vencer diante deste mundo no qual nós somos chamados a ser sinais da misericórdia de Deus, a ser sinais de Deus e a ser testemunhas de Deus que é misericórdia, Deus que é compaixão e Deus que é ternura. Para que o possamos manifestar no seu amor misericordioso a este povo que servimos, o Papa convida-nos a vencer 3 tentações. A tentação da mediocridade espiritual, a tentação do conforto mundano e a tentação da superficialidade. O Papa encoraja todos os religiosos, que foram muitos, uma imensa multidão, seja dentro da catedral como no seu exterior, e que podereis ver através das imagens. O Papa diz: não bastam palavras. O que sois, o que fazeis, é aí que sois preciosos. Uma mensagem profunda que nos convida a voltar a olhar a nossa vida como consagrados, pobres, castos e obedientes, ao serviço de um povo, onde somos chamados não a fazer, mas chamados a ser presença de Deus, sinais de esperança e construtores da paz e da reconciliação, que acaba por ser este o tema da sua visita à República Democrática do Congo. Foi o Padre Marcelo Oliveira a lembrar as 3 tentações que, segundo o Papa Francisco, os religiosos têm de combater. E quase a chegar ao fim do nosso tempo, não podemos deixar de registar que a guerra na Ucrânia começou há 1 ano. A triste data foi assinalada na sexta-feira, dia 24. Desde essa madrugada já morreram, segundo dados da ONU, desde janeiro deste ano, 6.991 civis e mais de 11.000 ficaram também feridos. Falta contabilizar, claro, o número de soldados mortos e feridos de ambos os lados. A partir da próxima semana nós vamos falar da enorme campanha solidária que durante estes 12 meses alimentou a Igreja ucraniana, alimentou milhões de deslocados e de refugiados, alimentou a esperança de um povo que se viu mergulhado numa guerra brutal em pleno coração da Europa. Mas hoje vamos ao encontro de Magda Kaczmarek. Ela é responsável pelo Departamento de Projetos da Fundação AIS para a Europa de Leste. E como ela vai dizer já de seguida, a Ucrânia representa a maior prioridade da Fundação AIS na Europa. E com isto fica tudo dito. A Ucrânia é a maior prioridade da Fundação AIS na Europa. Ukraine is the largest country in Middle East Europe, and for us ACN is it the biggest priority in Europe, and we have been helping for Ukraine for more than 40 years, especially for formation and motorization
as well for recollections and for renovation of monasteries or parish houses. We know how difficult is the situation, especially in East Ukraine. That's why we are focused on this help, especially now when Pope Francis calls us to pray for Ukraine. And we are very thankful for all of the benefactors who pray for Ukraine. And be sure, our brothers and sisters in Ukraine, they pray for you every day. And this is the biggest gift as you can give us and you. Thank you. Foi Magda Kaczmarek, responsável de projetos da Fundação AIS para a Europa de Leste, a dizer que a Ucrânia foi e continua a ser um país prioritário para a ajuda à Igreja que sofre. E assim chegamos ao fim do nosso programa. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E já sabe, eu conto consigo sempre aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.